Seguimos com destaque de Brasília. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje os primeiros 4 réus envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Durante a sessão, serão discutidas pelo menos essas 4 ações penais envolvendo suspeitas de prática de 5 crimes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e também deterioração de patrimônio público. Para entender melhor esses crimes e os possíveis desdobramentos de uma condenação dos réus, a gente conversa agora com o advogado criminalista e doutor em Direito Penal pela USP, Conrado Gontijo. Doutor, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes do Jornal da Manhã. Há uma grande expectativa em relação a esses primeiros réus que vão ser julgados nessas investigações que envolvem os atos de 8 de janeiro. Doutor, e a própria Procuradoria-Geral da República, naquelas alegações finais encaminhadas ao STF, fez uma recomendação para que pelo menos 40 réus, esses 4 incluídos nesse grupo, recebam punição exemplar. Esses 4 estão sendo julgados por serem executores, inclusive também desses atos, ou seja, por terem estado efetivamente no meio das invasões e por terem praticado essas depredações. Quais são as expectativas em relação a esse julgamento, doutor? Deve haver um entendimento parecido com o da PGR? Esse julgamento será muitíssimo importante do ponto de vista histórico, porque inaugura, da perspectiva do judiciário, a definição daquilo que ocorreu no dia 8 de janeiro, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito dos crimes praticados. De fato, houve uma segmentação dos atores daquela tentativa de golpe em diversos grupos. Então, há aqueles que têm sido chamados de executores e que foram flagrados por vídeos, a partir de depoimentos, a partir de material obtido nas buscas e apreensões, flagrados nas dependências dos prédios públicos que foram depredados, que foram invadidos. Esses 4 que estão sendo julgados hoje fazem parte desse grupo e justamente porque eles estavam ou teriam sido identificados na prática desses atos de maior violência, é sobre eles que recaem as acusações mais graves. Além deles, como você bem pontuou, há outros aproximadamente 40 em relação aos quais a PGR pede efetivamente uma resposta estatal dura, uma resposta estatal exemplar. O julgamento de hoje será muito importante porque o Supremo Tribunal Federal definirá balizas essenciais que eventualmente serão aplicadas para o julgamento desses outros casos, também considerados casos mais graves porque envolvem justamente os executores. É importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento de hoje e nos julgamentos que se sucederão, terá que avaliar a conduta individual de cada um dos envolvidos nesses atos. Então, há, como você mencionou, aproximadamente 40 pessoas que teriam praticado condutas mais graves, de deterioração do patrimônio público. Há uma outra quantidade, inclusive bem mais expressiva, daqueles que foram presos em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, e para esses a PGR tem, ao que se noticia, proposto medidas um pouco mais brandas, porque eles não estiveram lá identificados naqueles atos de ataque físico, né, vamos chamar assim, aos prédios públicos, mas o julgamento será importantíssimo, o julgamento ocorrerá, inclusive, no plenário destruído por essas mesmas pessoas que agora serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, após a etapa anterior do processo em que houve a produção das provas. Doutor, a dúvida é a seguinte: o senhor falou que esse julgamento vai criar jurisprudência, né, para os outros casos que serão julgados. Esses outros casos, por ter já esse balizamento que o senhor fala, serão julgamentos mais céleres? A tendência é de que os próximos julgamentos tenham discussões jurídicas um pouco mais bem definidas. A lei que vai ser aplicada a esses casos é uma lei bastante recente, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional, em especial os dispositivos que tratam da tentativa de golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, foram introduzidos no Código Penal há poucos anos e, portanto, é a primeira vez que o Poder Judiciário vai, de fato, e com profundidade, e perante o tribunal mais elevado do país, realizar o exame jurídico dessas questões. Portanto, é possível que, nesses primeiros casos, os debates sobre as controvérsias que giram em torno desses temas sejam mais alongadas
e, por consequência, nos julgamentos posteriores, uma vez que os entendimentos já estarão, de alguma maneira, expostos e consolidados, os julgamentos ocorram de maneira mais célere. Mas o mais importante é que, efetivamente, a condição individual de cada um dos envolvidos, e é evidente que nesse universo tão amplo as condutas não são rigorosamente idênticas, é fundamental que essa especificidade de cada um possa ser examinada pelo Supremo e que as respostas estatais, e que a resposta estatal no plano criminal às condutas que foram praticadas, que efetivamente precisa ser firme, precisa ser dura, respeite a proporcionalidade naquilo que toca ao grau de reprovabilidade, a gravidade mesma da conduta praticada por cada um. Seguimos falando com Conrado Gontijo, doutor em Direito Penal pela USP, advogado criminalista. Seguimos agora, doutor, com a pergunta da Amanda Klein. Doutor Conrado, bom dia, prazer falar com o senhor. Doutor Conrado, esse último ponto que o senhor tocou é justamente o argumento principal da defesa, a falta, o que eles enxergam como uma falta de conduta individualizada. Bom, o fulano de tal, hoje de São Paulo, que será julgado, cometeu o que exatamente? Já a Procuradoria-Geral da República, na sua peça acusatória, diz, olha, todos eles foram com óbvio intento criminoso. Todo mundo sabia que as faixas, as camisas pregavam a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Essas pessoas invadiram a sede dos três poderes, um invadiu o Planalto, outro invadiu o STF, etc., o Congresso Nacional, e praticaram atos de vandalismo. Como é possível, na prática, individualizar essas condutas? E é preciso individualizar quando a gente fala num crime de turba, de horda, que invade um determinado lugar, como na briga de uma torcida organizada, por exemplo? É possível ter exatamente o que aquela pessoa foi responsável, ou basta ela fazer parte daquela turba e ter praticado algum ato para que seja condenada? Bom dia, Amanda. Muito obrigado pela sua pergunta, que é efetivamente bastante relevante e que será certamente objeto de muita discussão ao longo desses julgamentos. No direito penal, a responsabilização ela pressupõe a identificação de comportamentos específicos, concretos, praticados pelas pessoas acusadas, e somente com a comprovação desses atos concretos é que essas pessoas eventualmente poderão ser responsabilizadas. Inclusive a PGR, isso também foi mencionado aqui no início da nossa conversa, atribui a essas pessoas a prática de 5 crimes distintos. Então existe imputação, por exemplo, da prática do crime de associação criminosa. Os requisitos, as condutas previstas para a configuração desse delito são distintas daquelas, por exemplo, previstas para os casos em que haja tentativa de dano específico ao patrimônio público. Essas especificidades precisarão ser observadas no julgamento para que efetivamente os parâmetros mínimos de respeito ao direito penal sejam atendidos. Não é fácil essa tarefa, num caso como esse, mas o que se tem noticiado é que o Supremo obteve inúmeras imagens de câmeras de segurança dos prédios públicos, muitos testemunhos foram prestados, inclusive, salvo engano, foram realizadas inúmeras perícias a partir das quais foram obtidos, inclusive, informações de material genético das pessoas envolvidas. Então, o que se espera é que haja, sim, uma resposta bastante firme do Poder Judiciário a esses atos gravíssimos que foram praticados no dia 8, mas é importante também, inclusive para que essa resposta se legitime, que ela ocorra de forma absolutamente conforme com aquilo que prevê a Constituição Federal e os parâmetros mínimos que regem a aplicação do direito penal. Então, eu espero que, apesar da dificuldade que exista numa situação como essa, os detalhes de cada caso possam ser examinados e que as penas que eventualmente forem aplicadas e as condenações que forem definidas possam ser compatíveis com aquilo que tiver sido comprovado nos autos. Essas pessoas que estavam lá, naturalmente, de alguma maneira, participaram daquele movimento e o grau de responsabilização de cada um será dado a partir daquilo que tiver sido possível obter de informação sobre o que fizeram naquele contexto. Doutor, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Cláudio Dantas, de Brasília. Cláudio. Bom dia, doutor Conrado. O senhor mencionou sobre a necessidade de uma punição exemplar no caso aí desses julgamentos, naturalmente, desses vândalos que depredaram patrimônio público, invadiram as sedes dos poderes. Mas
desde o início, há muita controvérsia em relação aos direitos e garantias aí fundamentais desses réus, inclusive pela ausência aí de audiência de custódia no momento da prisão dessas pessoas. E permanece um questionamento sobre a jurisdição do STF nesse julgamento, que vai restringir muito a possibilidade dos réus de recorrerem do resultado, né? Nós temos aí um julgamento que está previsto com o voto do relator e o voto do revisor no mesmo julgamento. Como é que o senhor avalia essa questão? A necessidade de garantir efetivamente aí o devido processo legal. Cláudio, obrigado pela pergunta também. Bom dia. Esse tema é bastante importante e, de fato, tem sido objeto de muita controvérsia no mundo jurídico. O Supremo Tribunal Federal tem hoje, em relação a esses casos que tratam dessas violações praticadas em face do Estado Democrático de Direito, assumido uma postura de manter consigo essas investigações, mesmo que não haja atores com foro por prerrogativa de função diretamente investigados. Não, doutor, pode seguir. Estamos ouvindo. Travou aqui para mim. Estamos ouvindo. Sim, pode seguir. Portanto, existe uma discussão, sim, em relação à competência do Supremo. A Constituição prevê que o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar crimes praticados, e isso é uma certa restrição a essa competência, em geral, por detentores de foro por prerrogativa de função, que são deputados, ministros, senadores, o próprio presidente da República. E, nesse caso, não existe nenhum personagem que ostente essas funções. Então, de fato, tem sido questionada a ampliação, vamos dizer assim, da competência do Supremo para julgar esses casos, o que traz como consequência o que você mencionou, que é uma certa limitação na possibilidade de interposição de recursos em face de uma eventual decisão condenatória. Quando um caso é julgado em primeira instância, é possível a interposição de recursos nos tribunais de segunda instância estaduais ou nos tribunais regionais federais, no STJ e no Supremo. Nesse caso, o julgamento já se dará no âmbito do Supremo Tribunal Federal, logo, o caminho recursal é muito mais limitado. Essa tem sido uma discussão muito intensa, como você mencionou, mas o Supremo já definiu, inclusive em julgamento colegiado, que uma vez que esses crimes tenham sido praticados em face da própria instituição, o Supremo Tribunal Federal, por disposição regimental, o Supremo tem sim competência para julgá-los e, portanto, os julgamentos de fato deverão ocorrer lá. Existe no regimento a previsão de alguns recursos, mas naturalmente, como o caso já é julgado pela última corte e pela mais alta corte do país, essas hipóteses de cabimento recursal são de fato mais restritas, o que de alguma maneira significa uma limitação na possibilidade de discussão desses temas em mais instâncias, em mais ambientes jurisdicionais. Doutora, eu quero fazer mais um questionamento em relação a essa questão da individualização dessas condutas, que a Amanda fez um questionamento agora há pouco, porque recentemente a Procuradoria-Geral da República ampliou 31 denúncias porque materiais foram coletados na Praça dos Três Poderes, materiais de pessoas que estiveram efetivamente participando dessas invasões e dessas depredações. A Polícia Federal fez a análise desses materiais e, por meio de combinação de perfis genéticos, chegou-se à conclusão que essas 31 pessoas que foram presas naqueles acampamentos em frente ao QG do Exército estiveram no local dessas invasões. Isso já pode ser usado como prova e pode fundamentar uma decisão de que essas pessoas praticaram, sim, esses 5 crimes que estão sendo imputados a elas por causa dessas evidências ou não? É preciso que haja essas imagens, essas questões que o senhor levantou. Essa análise probatória individualizada é muito difícil de ser feita a priori, assim, sem que eu pudesse ter tido acesso à integralidade do material. Parece-me que, na verdade, essas decisões, em casos como esse, vão levar em consideração o conjunto de indícios que existam em torno do fato, ou seja, não haverá uma prova eventualmente cabal de que o sujeito esteve dentro do Supremo ou do Planalto e que destruiu um determinado objeto ou outro, mas a partir de um conjunto de evidências, a partir das quais seja possível inferir que a pessoa estivesse naquele lugar e tenha agido com a intenção de participar daquele movimento, de promover rupturas institucionais, de colocar em xeque
a validade e a importância do Estado Democrático de Direito, é possível que haja conclusões no sentido condenatório. Agora, essas análises pressupõem e essas definições pressupõem um aprofundamento probatório que esses elementos, de forma isolada, não permite fazer. Mas, sim, eu acho que o Supremo vai avaliar o contexto de maneira geral e tentar buscar individualizar as condutas. A tarefa não é simples, mas é importante e, volto a dizer, tem que ser feita com estrito respeito aos direitos constitucionais, àquilo que pressupõe e que prevê o Código de Processo Penal e o Código Penal. Não é fácil fazer essa individualização de conduta num caso como esse, mas ela é essencial, inclusive, para a legitimação do resultado desses julgamentos. Doutor, mais uma dúvida. A gente sabe que tem muita questão política como pano de fundo nisso, mas como é que o senhor acompanha essa briga da CPMI do dia 8 com o próprio ministro da Justiça por causa das imagens, que nem todas as imagens chegaram para as investigações até agora? Eu tenho acompanhado, de alguma forma, essa discussão e eu pelo que soube, entendi que o ministro justificou a não entrega desse material porque essas câmeras do Ministério da Justiça, por exemplo, elas se acionariam a partir de movimentos corporais e que, em tese, no interior do Palácio da Justiça não teria havido invasão e, portanto, a quantidade de material arrecadado teria sido realmente pouco expressiva. Mas, de fato, quer dizer, há essa disputa política. Até onde eu soube, o que havia de material disponível foi entregue às autoridades incumbidas das investigações, a Polícia Federal, a própria CPMI, a Procuradoria-Geral da República. Agora, o que é importante é avaliar o que consta dos autos. Eu acho que a ausência a eventual falta de alguma câmera que tenha sido disponibilizada não deve interferir no julgamento desses casos concretos, porque, na verdade, esses casos concretos vão ser julgados com base nas provas que instruem cada uma dessas ações penais. E é isso que você diz, quer dizer, esse assunto está muito permeado por questões políticas e muitas vezes a gente não consegue também traçar com clareza o que é uma discussão de cunho meramente retórico e político e aquilo que é efetivamente o problema jurídico. Os problemas jurídicos serão hoje julgados pelo Supremo Tribunal Federal com a interpretação desses novos tipos penais que tratam da proteção do Estado Democrático de Direito e eu acho que isso é fundamental, uma avaliação que deve levar em conta as peculiaridades de cada caso concreto a respeito das condutas praticadas por cada um dos acusados, e é evidente que ali há condutas gravíssimas e que merecem, sim, uma resposta estatal bastante dura, bastante firme, porque isso é fundamental para a proteção do Estado Constitucional brasileiro e para a proteção da nossa Constituição. E é claro que a Jovem Pan News vai acompanhar muito de perto todo esse julgamento que tem início nesta quarta-feira desses primeiros 4 réus por envolvimento nos ataques de 8 de janeiro. Queria te agradecer a entrevista. Conversamos com o doutor em Direito Penal pela USP, advogado criminalista Conrado Gontijo. Bem-vindo sempre, doutor. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês.